Olá, boa noite a todos e a todas. A gente vai iniciar a apresentação do trabalho Teoria Geral de Direito Privado, Portfólio de Direitos da Personalidade. Então, para a primeira parte do trabalho, que consiste em analisar criticamente uma obra a partir de elementos jurídicos, escolhemos o livro A Metamorfose, do Franz Kafka. Ele é um autor austro-húngaro e o livro foi escrito em 1912 e publicado em 1915. Nós escolhemos a obra porque, se a dignidade da pessoa humana é cláusula geral para os direitos da personalidade, Kafka nos mostra o quanto a sociedade pode ser hostil ou diferente, em contraste com o pressuposto da autonomia da vontade. Em um viés muito utilitarista, a personalidade do indivíduo pode ser respeitada somente quando há conveniência e conformidade entre o papel que o corpo cumpre e as expectativas sociais, inclusive mesmo dentro da própria família. Portanto, sob a perspectiva da filosofia do direito, a obra é uma excelente alegoria para se entender o direito da personalidade. Então, em um dia comum, um caixeiro viajante chamado Gregório Sanza, que é responsável pela subsistência da sua família, acorda metamorfoseado em um inseto gigante. O Kafka não faz questão de definir qual seria a espécie do inseto, mas o caracteriza como algo semelhante a uma barata. Na verdade, a falta de definição da espécie provavelmente foi intencional, justamente para apontar a metáfora por trás dessa metamorfose, porque na verdade ela acontece todos os dias em todos os lugares da sociedade. Os critérios exagerados são apenas para chamar a nossa atenção. Logo no início da obra, também é perceptível que a consciência do Gregório continua a mesma de antes da transformação. A modificação dele é apenas corporal, ela não atinge a sua essência. E nesse enredo, o Kafka nos mostra as máscaras que usamos para nos proteger daquilo que nos é diferente. Ou seja, como a sociedade, até mesmo em âmbito familiar, pode ser cruel com aquilo que é diferente. E então, os direitos da personalidade devem ser resguardados positivamente. Mas voltando à obra, as primeiras preocupações do Gregório, trancado no quarto, são com o trabalho, os compromissos que ele deveria cumprir. E apesar do desconforto com a sua nova forma, ele não se apresenta tão desesperado com o próprio corpo como a gente imagina que ele deveria estar. Ele se sente uma pessoa, ele pensa como uma pessoa, inclusive ele chega a responder verbalmente à sua mãe, em um momento que ela está do outro lado da porta, e ela também o compreende. Então o Kafka passa a nos relatar as dificuldades do personagem com a sua nova forma. E o Gregório, inclusive, chega a cogitar que ele poderia se vestir com a roupa normalmente e trabalhar. Porque, fora suas dificuldades com as novas pernas e as costas pesadas, havia necessidade de manter a sua família e também a sua rotina. Então, quando o Gregório finalmente aparece na sala e as pessoas o veem, aí que se inicia, né, um dos maiores dramas da literatura. O chefe do Gregório, que foi até a casa da família em razão do atraso do funcionário, já sai correndo aos gritos. Os pais, com repulsa, mandam ele novamente para o quarto. O pai do Gregório o agride e ele cai no quarto, ensanguentado, humilhado. E mesmo assim ele não sente rancor. Com o tempo, as angústias do personagem vão crescendo, né? O Gregório já não pode sair mais do quarto. E o interessante é que, em vez de raiva, ele sente culpa, porque ele não pode ajudar a família e cumprir suas obrigações. Um dia, o Gregório é atingido por uma maçã jogada pelo próprio pai. A maçã entra em seu corpo, fica alojada em suas costas, apodrecendo. E já que ele não pode mais produzir o sustento, a família resolve alugar quartos da casa para conseguir se manter, exigindo ainda mais que esse inconveniente ficasse isolado dentro do seu quarto, para não assustar os inquilinos. Então, em um certo dia, né, o agora já considerado um inseto pela família, tenta sair do quarto para ver a irmã tocando o violino. Um dos inquilinos o vê e fica apavorado. A irmã tenta se esforçar para colocar o Gregório novamente no quarto. E até ela, que no início demonstra certa compaixão, chega à conclusão, num discurso cheio de fúria, de que a família deveria livrar-se do irmão, a quem ela chama de monstro. Então, enfim, depois de muito sofrimento, a maçã que estava nas costas do Gregório acaba por apodrecer o seu corpo e o mata. E a família então retorna, né, ao que eles chamam de felicidade. Em 2016, a defensora pública do estado da Paraíba, Monalisa Montenegro, escreveu um artigo denominado "O que a metamorfose de Kafka pode nos ensinar sobre os direitos humanos". A autora faz uma alegoria da alegoria do Kafka, para nos mostrar como a autonomia de cada indivíduo sobre o seu próprio corpo e também o direito ao nome estão intrinsecamente ligados ao princípio da dignidade humana, que é um dos pressupostos dos direitos da personalidade. Então Montenegro diz o seguinte, abre aspas, "O livro A Metamorfose nos mostra um indivíduo excluído do sistema de relações humanas, subtraído da qualidade inerente à sua personalidade, sem autonomia e sem autodeterminação. A par da forma desumana apresentada pelo livro ao leitor, retira-se dessa noção o reflexo da intolerância à quebra de padrões. A figura vista como um inseto,
quando associada à mudança no movimento e na fala ou incômodo que esta ocasiona, é apenas uma característica física, que representa uma sobreposição do exterior em detrimento do interior. Fecha aspas. Então, continuando a perspectiva da Montenegro, ela explica o artigo 3 do Código Civil, e para isso utiliza como exemplo as cirurgias de redesignação de sexo. E ela diz o seguinte, abre aspas, o direito ao próprio corpo está disciplinado no artigo 3 do Código Civil. Embora completamente ultrapassada a referência aos bons costumes previstos nesse dispositivo, que choca diretamente com a noção de alteridade em sua razão ontológica, a cirurgia de redesignação de sexo aparece como corolário do direito à disposição do próprio corpo nele prevista. Fecha aspas. Então, numa relação entre corpo e personalidade, sobre a perspectiva da obra, podemos imaginar o PNA atravessado por pessoas que, nascendo em um corpo, com ele não se identificam, e em razão disso são atacadas pela sociedade e até mesmo pela própria família. Algumas passam a vida toda sem o direito de fato de exprimir sua verdadeira personalidade. É por isso que, com base no artigo 13 do Código Civil, as pessoas devem ter autonomia para realizar as mudanças que lhe apetecerem em seus corpos e, logicamente, serem respeitadas pelas suas escolhas. Inclusive, várias são as possibilidades em que uma personalidade possa estar em desacordo com a expectativa social de forma, mesmo que o próprio indivíduo não possua problemas com seu corpo. Por exemplo, pessoas que nascem com deficiência e pessoas que se envolvem em acidentes, elas podem não ter qualquer problema com o corpo, e sim com a falta de acessibilidade. O descompasso entre a personalidade e o corpo, na verdade, não está nelas, e sim na expectativa social, naquilo que é externo. Conforme explica Montenegro, abre aspas, as danosas amarras sociais que impedem o processo de evolução humana foram a razão para a metáfora utilizada nesse texto. Talvez tenha sido extrema e exagerada. No entanto, longe de uma associação simplista, quis retratar o sofrimento ocasionado ao indivíduo que sente na pele a rejeição pelaquilo que é, ou pelo que gostaria de ser. A mutação está nos olhos de quem vê, porque quem o é apenas exterioriza o que sente. Fecha aspas. Então, o que Kafka está nos dizendo é que há uma essência que nos caracteriza como seres humanos dotados de personalidade, independente de nossa forma exterior. O direito ao nome, à honra, à integridade moral, ao corpo, à liberdade, não pode ser subjugado pelas expectativas sociais majoritárias. E nesse sentido, voltando à questão de direitos de personalidade às pessoas transexuais, o direito em relação à escolha de mudança do nome, ele deve ser compreendido pelo artigo 16 do Código Civil, mas ele deve ser lido em consonância com o princípio da dignidade humana, que é previsto no inciso 3 do artigo 1º da Constituição Federal. E por esse motivo, o CNJ expediu o provimento 73 de 2018, que sedimentou o direito à mudança de nome da pessoa transexual, sem necessidade de qualquer processo judicial. Então resta claro que os exageros do Kafka são para chamar a nossa atenção para a compreensão profunda da personalidade humana. Os personagens devem ser observados em seu âmago, e não em suas representações materiais. Então, concluindo a análise da obra, concluímos que o direito à vida não é apenas biológico, mas também envolve qualidade, liberdade e dignidade. No momento em que foi transformado, esses direitos não foram ceifados de Gregório. Na verdade, isso aconteceu no início de suas relações. É por isso que o direito deve intervir e assegurar a cada indivíduo os direitos inerentes à própria natureza humana, para que pessoas como Gregório, em sua metamorfose social, seja qual for a causa ou a escolha, possam ter o direito à vida em toda a sua plenitude. Para a segunda parte do trabalho, nós escolhemos uma jurisprudência do TJMG, de 2015, antes do provimento do CNJ, de 2018. Esse processo se relaciona com o tema apresentado na primeira parte do trabalho. É uma apelação civil interposta por uma pessoa transexual que, por não ter sido submetida à cirurgia, teve seu pedido de alteração de nome deferido em primeira instância. Verifica-se pelo voto da relatora que, em 2014, a Vara Civil da Comarca de Uberlândia deferiu a ação de retificação do eixo civil e utilizou a seguinte alegação. Abre aspas, em conteste que há discrepância entre a aparência e o prenome da requerente. No entanto, não se pode ignorar as regras pertinentes ao registro público, inclusive quanto à imutabilidade, que, como já mencionado, pode ser mitigada em alguns casos. Fecha aspas. No recurso, a apelante, entre outras coisas, alegou o seguinte, que a sua identificação civil estava em desconformidade com seu gênero, que é o feminino, tanto psicologicamente quanto na sua aparência física, devendo prevalecer o sexo morfológico e psíquico,
e não o sexo genético e endócrino. A relatora do recurso, em seu voto, acabou concordando com o apelante e disse, entre outras coisas, o seguinte, abre aspas, com efeito, o julgador deve analisar as razões íntimas e psicológicas do portador do nome e estar sensível à realidade que o cerca e às angústias de seu semelhante. E, na hipótese da transexualidade, a alteração do prenome da pessoa segundo a sua autodefinição tem por escopo resguardar sua dignidade, além de evitar situações humilhantes, vexatórias e constrangedoras. Fecha aspas. Interessante ressaltar que, em 2018, mesmo ano que foi expedido o provimento 73 do CNJ, a OMS retirou o transexualismo do rol de doenças relacionadas a transtornos mentais. Então, o CID-11 inseriu o transexualismo no capítulo de saúde sexual, sem, contudo, defini-lo como algum tipo de transtorno. Mas, retornando à decisão, apesar de prover o recurso, a relatora alegou que, tendo em vista que em primeira instância ocorreu um julgamento antecipado, sem que fossem juntadas provas daquilo que fora alegado pela parte, havia necessidade de retornar ao processo para a produção de provas. Segundo a desembargadora, havia necessidade, por exemplo, de que um profissional avaliasse a condição psicológica para fim de comprovação da identificação sexual. Por isso, determinou o retorno à primeira instância. Cabe ressaltar que, em nossa percepção, o voto da relatora foi coerente com a legislação vigente à época. Mas em pesquisa, verificamos que esse processo foi baixado em 2018, sem solução. O próprio processo deve ter se tornado uma fonte de constrangimento, porque depois de 4 anos de tramitação não foi solucionado. Ocorre que, como já dito, em 2018, o CNJ expediu o provimento 73 e terminou a necessidade do processo judicial para que a pessoa transexual alterasse seu nome, podendo fazê-lo diretamente no cartório de registro civil. Por isso, é bem provável que o processo aqui analisado foi encerrado sem solução de mérito simplesmente porque a autora desistiu, uma vez que em 2018 ela provavelmente alterou seu nome diretamente no cartório, sem precisar dessa decisão. Bom, então, chegando ao final do presente trabalho, apesar de não termos informações de fato sobre o desfecho do caso, nós temos a perspectiva de que em 2018, depois de muita luta, a autora tenha conseguido, enfim, soltar-se das amarras sociais que a impediam plenamente de ser. Então, essas foram as nossas referências bibliográficas, com ênfase na obra do Franz Kafka, A Metamorfose. E por último, e não menos importante, boa noite e obrigado pela atenção. Fique você com a mente positiva, que eu quero é a voz ativa, ela é que é uma boa, pois sou uma pessoa. Esta é minha canoa, eu nela embarco, eu sou pessoa, a palavra pessoa hoje não soa bem.